Essa é a terceira parte do nosso assunto falando sobre toque. Se você não acompanhou ainda a primeira e a segunda parte, clica aqui no link que está na descrição, acompanha lá, porque agora nós vamos dar continuidade nesse assunto tão importante. Mas ainda nossa alma está doente, né? Quem está sofrendo com isso, está com a alma doente, não sabe como lidar com isso, porque mesmo que do lado espiritual ali, a pessoa está ali buscando, tem consciência disso, nós temos também a parte da nossa alma, que está sofrendo com essa obsessão, com essa compulsão. Então, você que está nos assistindo, que tem esses sintomas, já busca o Senhor, né? Já está envolvido, né, com essas questões espirituais, mas mesmo assim ainda está sofrendo em sua alma, né? Como eu posso me tratar, né? Como eu buscar ajuda, como se dá o tratamento para que eu esteja curada também na minha alma? Joyce, muito boa pergunta. Porque o tratamento deve ser com profissionais da área. Procurar um psiquiatra, procurar um psicólogo para fazer uma psicoterapia. Mas eu quero aqui dar algumas dicas que são importantes. O que faz a pessoa repetir o ato de ir lá ver se a porta está fechada? É a arte da dúvida. Isso a mente é muito coloca importante. dúvida na pessoa. Sim. Você não trancou a porta direito. Então a pessoa ela vai lá e repete o ato e volta. Aí a mente de novo insiste. Será que você fechou mesmo? Então, por isso que Deus falou para Caim, o desejo é contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Então, quero falar um segredo para você que está nos assistindo. Você precisa dominar a sua mente. A sua mente mente para você. Você, quando for fechar a porta, então, o que será que você vai fazer? Se você fizer essa dica que eu estou te falando, você não vai voltar pela segunda vez. Feche a porta e fale em voz alta. Eu fechei a porta e não volto aqui. Eu tenho certeza que eu fechei. Fale para você mesmo ouvir, que você não vai ter necessidade de voltar e fechar novamente. Essa é uma pequena dica. Uma dica muito importante. Muito importante. Vamos repetir ela? O toque, eu vou repetir ela para você. O toque, na verdade, toda essa repetição, ela é muito agressiva, porque ela escraviza a pessoa. Então você pode resolver muitos dessas manias que as pessoas falam, que você faz, você pode resolver duvidando do seu pensamento. Falando como o Marcão falou, confiando em Deus e também você ter autoconfiança. Eu fechei e acabou, não vou voltar lá, porque a mente vai insistir com você. Ela vai insistir para você ir lá. Se você não arrumar a mesa desse jeito, ou o guarda-roupa, ou isso, está errado. Não. Você precisa estar no comando da sua própria história. Você precisa ser protagonista para escrever a história e não ser escrava da sua mente. É aí que você consegue vencer muitas coisas. Mas existe, Joyce e Marcão, uma patologia do toque que é mais agressivo, que é um toque que a pessoa... nós chamamos de toque ruminativo. A pessoa fica com um pensamento fixo durante um tempo muito grande. Ela fica horas pensando na mesma coisa. É como aqueles discos de vinil antigo que muito de você que está ouvindo, assistindo, nunca viu. Cara, aqueles discos bem antigos, quando ele quebra, ele só fica naquela trilha. Não sai dali. Então, assim acontece com a nossa mente. Nós ficamos ruminando o pensamento durante um tempo muito excessivo e depois nós cobramos de nós mesmos o tempo que nós perdemos. Para você entender que isso é sério, que você precisa de ajuda e às vezes até de medicação e procurar um psiquiatra. Isso não é nada absurdo, isso hoje infelizmente é muito comum, mas o mais importante é você reconhecer que você tem e não é defeito nenhum. Isso não é você ser diferente, muito pelo contrário, é você ser uma pessoa sábia, procurar ajuda para você vencer a sua ansiedade. Muito bom, então uma dica muito importante para você que sofre de toque é repetir
em voz alta aquela ação que você tem repetido, né? Na verdade. Então, se, por exemplo, é lavar a mão, então, quando você for repetir aquilo, você vai lavar a mão e vai falar, eu lavei a mão, certo? Certo, porque a pessoa que lava a mão várias vezes, a mente dela fala que tem bactéria. Certo. A mente fala assim, olha, você encostou em tal lugar. Eu já vi muitas pessoas abrirem a porta com o cotovelo, para não pôr a mão. Entendi. Tá certo? E aí a pessoa, então, ela se torna escrava daquele ato. Ela vai, quanto mais ela se lava, mais suja ela se sente. Então, Joyce, isso é muito sério, Marcão. Isso é muito importante, porque mesmo na questão dos irmãos, como você falou, da igreja, elas sofrem e às vezes não conseguem se abrir com ninguém. Então, você que está nos assistindo, que cuida de jovens, que tem um relacionamento com jovens, procure ajudar, ouça mais. Dê o seu ouvido para ele poder desabafar, jogar isso para fora. Sim. Isso vai cooperar muito para o tratamento. Tá, não é verdade, Marcos? Exatamente. Precisamos nos lembrar de outra parte do cuidado de Deus conosco. Ele nos colocou num corpo. Então, parte da salvação de Deus é que todos nós em um Espírito fomos batizados em um só corpo. E somos membros uns dos outros. E o corpo edifica a si mesmo em amor. Então, de certas dificuldades, nós não conseguimos nos livrar sozinhos. Para certos problemas, nós não temos soluções sozinhos. O que muitas vezes nós somos levados a fazer, tanto por nós mesmos, como pelas fortalezas da mente ou pelos dardos inflamados do maligno, ou até mesmo pela sociedade que nós vivemos. Ou pelo preconceito até. Também pelo preconceito, exato. Sim. É nos isolar. Porque certas coisas nos causam certa vergonha. E nós temos medo de nos abrir, medo de ser julgados e condenados. Mas você, com esse problema? Exatamente. Ou medo de nos expor. Na verdade, nós somos orgulhosos, somos presunçosos, não queremos, nós construímos um personagem e queremos manter o personagem a qualquer custo. E esse personagem vai ficando pesado e nós não damos conta dele. Então, por isso, muitas vezes nós não nos abrimos. E, além disso, nós, hoje em dia, especialmente, vivemos numa sociedade extremamente individualista, egoísta, que o eu está acima de tudo. Então, por um lado, eu não quero que ninguém se envolva na minha vida. Nós somos criados dessa maneira, para ser independentes. Então, nós não procuramos ajuda médica e não procuramos ajuda no corpo de Cristo. E isso vai na direção contrária a tudo que a própria Bíblia fala. O Senhor fala claramente, os sãos não precisam de médico. Logo, os doentes. Os doentes precisam. Exatamente. Sim. Ah, mas eu não sou doente. Talvez você não seja doente, você é um escravo. Você é um escravo das suas manias, dos seus hábitos, e isso está pesando tanto no seu coração que você acaba adoecendo. Então, se for preciso, procure o médico. Tá? Procurar médico é bíblico. Tá certo? Agora, o médico pode cuidar dos sintomas. Mas de onde vem todo esse problema? Qual é a fonte dessa insegurança? Qual é a fonte do medo? Qual que é a fonte de todos esses sentimentos negativos que você tem? É o seu coração. O Senhor Jesus fala que é daí que procedem todos os maus desejos, todas as coisas negativas. Então, o Senhor não quer apenas eliminar o comportamento ou modificar o comportamento. O que o Senhor quer tratar da fonte do comportamento, que é o coração. E o coração é tratado pela palavra, pelo Espírito e pela comunhão. Comunhão com Deus, mas também a comunhão uns com os outros.
Porque nós somos membros uns dos outros. E como membros, nós auxiliamos uns aos outros. E o interessante de tudo isso é, nós somos membros fracos, ajudando membros fracos. Somos pessoas que precisam ser trabalhadas, procurando ajuda de pessoas que também precisam ser trabalhadas. Pessoas que precisam de transformação, aconselhando pessoas que precisam ser transformadas. Então, isso nos dá até mais liberdade de procurar um ao outro para compartilhar as nossas dificuldades, os nossos conflitos, os nossos problemas. E crer no que a palavra fala. Primeiro, aquele que começou a boa obra em vós vai terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós nunca podemos esquecer isso. O Senhor está trabalhando, pode parecer que não, mas Ele está, e Ele vai concluir, e Ele costuma fazer muito bem as coisas que faz. Segundo, o corpo edifica a si mesmo em amor. Essa é uma verdade espiritual na qual nós podemos confiar. E essa edificação leva toda a nossa vida. Mas nós vamos ter sempre os irmãos conosco. Então, busque ajuda. Não se isole, não tenha medo de ser julgado, não tenha medo de ser condenado. Humilhe-se, se for o caso, porque Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Graças a Deus. É isso aí. É isso aí. Então, nós tivemos aqui, então, muitas dicas valiosíssimas, né? Então, vamos primeiramente tirar todo o preconceito, né? Se você sofre disso, nós precisamos buscar ajuda, nós estamos aqui, né? Através desse vídeo com esses dois irmãos, com este profissional e esse irmão, para nos ajudar em todos os âmbitos da nossa vida. Então, se você sofre de toque, não tenha vergonha, procure ajuda profissional, né? Retome realmente o controle da sua mente, né? Através do exercício do seu espírito, né? Como o Marco nos disse, e seja feliz. Porque nós, como seres tripartidos, devemos ter um equilíbrio, né? Sim. Entre todas as partes do nosso ser, né? Então, vamos ser felizes e equilibrados. E não ter vergonha de pedir ajuda, não é mesmo, Marcelino? Exatamente. Eu queria dar a última dica também com relação à compulsão. Sim. A compulsividade. Olha que interessante, você que está aí assistindo a gente, você já passou por isso. A mesma mente que incentiva você, por exemplo, a entrar numa loja e comprar algo que você não precisa, é a mesma mente que vai criticar você depois que você comprou. Percebe a sutilidade? Porque é sutil isso. Sim. Ela mesma incentiva a compra, depois ela condena porque comprou. Por isso que o Marcos falou é fundamental. Porque como foi falado, o espírito tem 3 partes: comunhão, intuição e consciência. Como que nós temos o domínio próprio? Através da consciência, que é uma parte do espírito, para dominar a nossa mente. Aliás, o domínio próprio é fruto do espírito. Então, exatamente. Isso é fantástico, né? E como fruto do espírito resolve essas questões. Sim. Então, realmente, Joyce, Marcos, eu acho que esse bate-papo nosso aqui vai ajudar muito você. Não tenha vergonha de procurar ajuda. Existem profissionais hoje que vivem na vida da igreja, profissionais no mundo secular, que podem te ajudar. O importante é você não se rotular. E não fique preocupado com o que os outros pensam de você. Muitas pessoas sofrem com isso, viu, Joyce? Sim, é. Mas se eu falar isso, o que vão pensar de mim? Lembre-se que Deus, que é o mais importante, Ele sabe muito bem o que Ele pensa de você. E Ele provou isso quando enviou seu Filho a morrer por você na cruz. Então, se Deus, que conhece você e conhece até o que você não fala para os outros, enviou seu Filho para morrer por você, é com Ele que você deve se preocupar. O que Ele pensa de você? E o que Ele pensa é que Ele é seu Pai, Ele o ama e está trabalhando em você e colocou perto de você, ao seu redor, pessoas que podem ajudá-lo. Há recursos para ajudá-lo. A palavra, o Espírito
e pessoas. Ele usa esses 3 instrumentos para trabalhar em você, para transformar você, para santificar e conformar você à imagem de Cristo. E o resultado é que você vai ser para a glória de Deus. É isso aí. E para encerrar esse assunto tão importante, eu gostaria de fechar com a oração do irmão Marco Melo por você. Amém? Amém. Senhor, obrigado por essa oportunidade de falar sobre esse assunto que acomete tantos filhos de Deus. Obrigado pela tua palavra, que é tão clara, que mostra como o Senhor nos ama, como o Senhor é um Pai maravilhoso, amoroso, o Pai Celeste, um Pai perfeito, que cuida dos teus um a um. Amém. Senhor, nós oramos pelos que estão nos assistindo, que estão nesse conflito, que eles aprendam, Senhor, a lançar sobre Ti toda a sua ansiedade, porque o Senhor tem cuidado deles. E também que eles permitam que o Senhor possa alcançá-los com a ajuda que vem da palavra, com a ajuda que vem do Espírito e com a ajuda que vem por meio tanto do corpo como de pessoas que o Senhor capacita para cuidar de nós. Senhor, o teu cuidado por nós é maravilhoso, é completo, nós podemos testificar isso. Cuida, Senhor, de cada um dos nossos espectadores, que cada um que esteja passando por qualquer dificuldade possa se voltar a Ti, porque essa é a Tua promessa, aquele que vai a Ti, o Senhor nunca lança fora. Abençoa cada um de nós, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. E você que acabou de receber essa oração, creia no seu coração, ok? Se você gostou desse vídeo, você pode curtir, compartilhar e acompanhar toda a programação dessa série especial que o Instituto Vida para Todos fez para você, ok? Um grande abraço, até a próxima. Força para vencer, mudar e prosseguir. Vida para crescer, amar e te servir, para te conhecer e te agradar, para me consagrar e te viver. Dá-me força, dá-me vida e de tua plenitude vem me encher. Senhor, dá mais, Senhor, dá mais do teu próprio ser.